Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 498. Estamos de volta, Bia Fiorotto, tudo bem? Chega de chorar, meu Deus do céu, quanta tristeza nesse mundo. Louças, pilhas de louça sem lavar, pessoas sem se exercitar, né? Tamo aqui, tamo de volta. Eu fiquei pensando que as pessoas ficaram desesperadas, né? Inclusive Ieda Marcondes, que está aqui com a gente. E aí, Ieda, tudo bem? Oi, teve gente que vai tirar satisfação comigo. E satisfação, aí, que palhaçada é essa? Quando que vocês voltam? E aí? Exatamente. Que isso? E aí, a gente não deixou nenhum aviso. A gente avisou no programa, óbvio, mas isso. Às vezes quem não ouviu, não chegou até o final, talvez não tenha se tocado. No fim desse ano, a gente vai botar uma interrompemos imagem. nossa programação. Isso, uma imagem. A gente vai eleger qual é o estático da folga do cinemático. Isso Pode aí, ser usado exato. para recesso de fim de ano ou para eventual, essa semana não deu porque deu chabu em Exato. alguma coisa. Perfeito. Então vamos contem fazer pra isso. mim, já começa agora, contem pra mim qual é o estático que a gente deve eleger. É a Gretchen fazendo alguma coisa na Fazenda? É um estático do Diego Hipólito agora, que ele é o novo meme Meu da, Não, da gente, galera? só memes cinéfilos, por favor. Eu é Scorsese verdade, fazendo pode ser dancinha no TikTok, alguma coisa Um assim. estático cinéfilo, pode ser. Boa, mandem aí pra mim. Muito bem. Silvia Nazaré também está aqui. E aí, Silvia, tudo bem? Opa, um prazer estar de volta, Cinemáticas. Saudade que eu estava. Primeiro do ano. Primeiro do ano. E eu acho que o nosso estático também poderia ser o Celton Mello filmão da Fernanda Torres em absolutamente todos os lugares. Sim, perfeito. Ele muito gritando, bom, né? Nanda, né? É isso, eu gosto. Então, antes da gente começar, sim, estamos felizes com a Fernanda Torres no Oscar, vamos viver isso juntos. Lembrando de que se não ganhar não significa nada, além de que nos Estados Unidos todo mundo é burro. E seguimos. Fiquem Eu adoro tranquilos. essa. Pra mim, se ganhar, vale tudo. Se não ganhar, não vale nada. Esse é o sentimento, pessoal. Vamos nessa. Muito bem. Ó, nesse primeiro episódio de 2025, já que estamos aqui em clima de Oscar, premiações e tudo mais, vamos falar de Anora, né? O novo filme dirigido pelo Sean Baker, que acabou de chegar no Brasil, agora no dia 23 de janeiro. Já tá nos States lá desde outubro, né? Mas brasileiro chegou agora. Filme que tá indicado a 6 Oscars, né? Estamos aí nesse clima Verdade. de premiações. E é isso, vamos começar 2025 com tudo. Com o pé ia falar direito. pé direito, achou melhor não falar. Entendi tudo. Carlos Merigo, Muito. passa ano, entra ano, mas o senhor não muda. Impressionante. Pelo contrário, Bia Fiorotto. Pelo contrário, cada vez mais pior. previsível. Isso. Muito bem. Mas antes, olha só. Siga a gente nas redes sociais, @cinemáticopod. Pode ir Tá bom? seguindo, hein? Pelo amor de Pode Deus. seguir. Pra vocês, se quiser cobrar a gente é lá, se quiser dar a dica do filme é lá. Isso. Lá a gente faz enquete. Em semana que tem Faz muita estreia bacana, a gente faz E enquete. pode ser do que vocês role querem pra ouvir. semana que vem, hein? Porque Olha tem aí. muita coisa Inclusive- semana que vem. Exatamente. Inclusive, pode precisar. Exatamente. Segue assim, as Big Techs, não sei o quê. Tudo bem, mas se você ainda tiver o seu perfil na rede social, segue lá. Se não, fica ouvindo a gente aqui no feed mesmo. Mas se puder seguir. Ouve a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, deixa o seu like e se você tá aí no Spotify, por exemplo, no Apple Podcasts, dá 5 estrelinhas pra nós, tá? Manda pros amigos. Deixa seus comentários aí. Seja gentil Exatamente. neles. A gente só faz o Cinemático e só volta aqui todos os anos por sua causa. É verdade. Então, É retribua você mesmo que pôs você a mão mesmo. assim agora e fez. Eu? Você? é você agora? Você? Então é isso. É isso! É isso. Vamos nessa! Vamos pra pauta? Vamos! Pauta! What is that? Is that a butterfly? I'll just sit right next to you right here. You're so classy. We'll build you a belt. A money belt? I got dollar signs like a real hoe. No, but you're manifesting with those. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America.
А ты работаешь вне клуба? Not too shabby. What do you do to get all this? I'm really big drug dealer. Oh, really? You trust me? No. Welcome to Vegas! If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. You want me to be your little wifey? I'm serious. 3 carrots? Bia Fiorotto! Diga, Estamos de Carlos volta. Neri. Sean Baker. A gente já falou do Sean Baker aqui nesse podcast ou não? Nunca falou, porque os bambambãs dos filmes dele sempre saíram antes do cinemático existir e o de 2021 não falaram, então... Não falaram, você tá jogando a culpa... eu fazia parte da equipe? Só pra eu entender. Que engraçado. Então, Então, Sean Baker, Sean Padeiro, se você quiser fazer essa piada aí entre seus colegas. Esse estadunidense de 53 Uma alegria das festas, né? Não, pode Você gostou? A gente é super engraçado aqui no cinemático. A gente tem uma Pode veia de champadeiro, humor. não pode a nora sogra? A Nora sogra pode. É que a gente, Ai. antes de gravar, falou, será que fala? Aí a Ieda fez um... Putz, vamos Não, se melhor preservar? Eu sou Isso. contra a gente Mas- fazer esse tipo de piada sem o Maron estar aqui pra presenciar. É verdade, é o lugar como é de que é o fala nome? dele. Apropriação cultural da cultura Exatamente. maronística, né? É. Tem razão. Mas enfim, 53 anos. Eu já vou começar contando pra você de onde você provavelmente conhece ele. Dos filmes Tangerine, Florida Project e Red Rocket. Inclusive o Tangerine muito famoso por ter sido inteiro gravado num iPhone 5S. Isso. né? Nossa, 5S. Num iPhone É verdade. 5S com um aplicativo pra poder controlar melhor a captação de cor e tal, mas iPhone não, né? Inclusive, se você procurar, você acha o nome do aplicativo, você roda o Tangerine aí na sua casa. O Sean Baker, ele é aquele cara que se apaixonou cedo pelo cinema, porque numa entrevista pra NPR, ele contou que a mãe dele o levou para uma exibição de filmes de monstros clássicos dos anos 30 numa biblioteca pública e ele morreu de amor. Ele achou que foda. fofinho. Ele achou começou no terror. maravilhoso. E aí, pouco tempo depois disso ter acontecido, estreou o primeiro Star Wars. E aí, acabou. Porque ele falou, é filme que eu quero fazer da minha vida. Eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso. Então, ele cresceu fazendo filme caseiro, estudou cinema na Universidade de Nova York, começou gravando comercial, enfim, começando, né? Botando a mão na massa ali, curtinha. Sempre tem 1 trilhão de curtas que as pessoas fazem, então ele continuou fazendo. E tem um destaque interessante da carreira dele, que é essa coisa de abordar questões, dores e vivências de populações marginalizadas. Então, imigrante, pessoas que trabalham com sexo, pessoas trans, pessoas pobres. Então, tudo que tem a ver com esse mundo, parece que o Sean Baker tá sempre querendo contar essas histórias dessas pessoas, que estão sempre lá, mas ignoradas. E ele curte dirigir uma galera, como que é? Não profissional, né? Ele não chama de amador, ele usa outro De termo. não profissionalizado, talvez, Pessoas né? reais, exatamente. né? Pessoas reais. Isso. Pessoas ele- reais. O que ele faz, por exemplo, no Projeto Flórida, com aquelas crianças, é uma coisa absurda. Inclusive, descobri que no Projeto Flórida, o Projeto Flórida não foi rodado num iPhone, menos a cena gravada na Disney de maneira clandestina. sim, Ela foi é gravada verdade. num iPhone. Então, se você não viu, relaxa que isso não é um spoiler, tá? Vai fazer sentido quando você for assistir. Tá na Max, pra quem quiser ver. Sem contexto, spoiler sem contexto. Vai ver. É triste, tá? Vai todo mundo ficar triste, tá? Lembrando isso. Se quiser ver uma coisa mais tranquilinha, deixa pra depois. Mas o Anora tá cozinhando na cabeça do Sean Baker. Hein? Cozinhando Baker? Perfeito. Obrigada. Muito bom, Ela amiga, mesma muito assim. bom. Ela se parabeniza pela piada. Você viu? É que assim, Gostei. se a gente não for gostar... Enfim, tá bom. É isso. Em uma entrevista pro Eric Westervelt, da NPR, o Sean falou que sempre quis contar uma história que explorasse esses 2 lugares do Brooklyn, que são Brighton Beach e Coney Island, que tem uma presença forte de imigrantes russos e as suas famílias. Então, pessoas russas que chegaram nos Estados Unidos e as suas primeiras gerações. É disso que ele tá falando. Então, como a Nora a gente vê no filme,
Ela sabe falar russo porque a família dela fala e a avó nunca aprendeu a falar inglês, então ainda que ela tenha nascido nos Estados Unidos, ela sabe o idioma bem. Enfim, e aí ele queria fazer isso, mas demorou porque ele precisava ganhar experiência, ele fez muito cinema, e aí ele conheceu várias pessoas, e aí ele foi montando essa história. O roteiro também é dele, lembrando. E aí, uma vez que a história foi decidida, o elenco foi escolhido, eles começaram a rodar o filme. Só que umas 2 semanas depois do início da produção, eles precisaram fazer uma ação de pré-venda internacional daquele título. Ou seja, do começo, tentar garantir verba, interesse e valor das distribuidoras. E para isso, o Sean Baker assinou um contrato de que o filme não ia passar de 2 horas e 10 minutos. Só que, desde o começo, ele já sabia que ele ia estourar o tempo. Ele assinou com aquele peso na consciência de que ele tava fazendo... depois a gente vê isso aí. Tudo 2 horas, tá mais ou menos, né? Uns 15 minutos aceito, mais, temos condições. Aceito sim. Isso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, gente. Quem é que vai perceber, né? Só que ele assinou pra fazer virar. E aí, na entrevista pro Wave Club que ele falou disso, ele contou que foi um estresse do caralho fazer isso. Porque ele ficou se sentindo culpado, porque todas aquelas pessoas que estavam ali empregadas naquela produção estavam contando com a distribuição que ele acordou que seria de um filme que não é o que ele estava fazendo em questão de duração, né? Ele já sabia que ia ser um filme mais longo que isso. E aí ele ficou carregando essa culpa e perto do final das gravações, ele abriu o jogo com a equipe de produção executiva e falou: Oi, tudo bem? Assim, tipo, vai passar um pouco. Com o dedinho assim, né? Então. Isso, os 2 indicadores se batendo, né? Oi, sabe o que é? E aí ele falou, morrendo de medo. A equipe, dado que já tinha rodado praticamente o filme inteiro, falou: mano, faz. O importante é ser um bom filme. Se ficar bom e as pessoas gostarem, não tem problema ter passado um pouco. E, de fato, não teve problema. Mas o Sean contou que aprendeu a lição e que nunca mais quer fazer essa promessa, porque foi um estresse horrível dentro da cabeça dele. Uma outra questão, a gente falou dos iPhones, né? A Nora foi filmado em película, 35mm. E o Sean Baker contou pra Forbes que ele quis fazer o filme desse jeito, porque é o jeito que antes faziam filmes. Numa tentativa de reviver o recurso, de não deixar ele morrer ou virar obsoleto pra outra coisa. E aí, assim, o cara que fez o filme no celular agora tá querendo ser o purista do rolê. Tá maluco? E o que ele quer dizer ele diz que usar diferentes maneiras pra gravar filmes gera diferentes resultados. E aí vai da intenção de cada cineasta. Mas que usar um iPhone pra tentar emular a película, por exemplo, ele acha sem sentido. Tipo, tudo tem o seu lugar. O que eu acho também que pode ser é por causa das cenas escuras. Porque tem muita cena dentro de boate. E de repente com o digital seria muito mais trabalhoso. Exato. Mas ele é tipo aquela coisa de pessoas que são contra a alternativa à carne, tipo hambúrguer do futuro, sabe? Porque, tipo, se você não vai comer carne, não coma o emulador de carne. Coma simplesmente vegetais e outras coisas, né? Enfim. Você não precisa comer a coxinha de jaca, né? Não, eu acho que o problema seria se fosse coxinha de carne moída do futuro. A jaca é nós. Mas, enfim, é mais ou menos por aí que ele vai. Então é isso. Merigo, essa semana eu trouxe apenas as melhores fontes de sinopse pra você, pra gente comemorar a nossa volta, tá? Ansioso pra saber. Sinopse? Essa sinopse é adaptada do site acidadeon.com.br. Que isso? Nunca ouvi falar. Tá inventando site. A Nora conta a história de uma trabalhadora do sexo que decide se casar de forma impulsiva com um jovem filho de um oligarca russo. No entanto, à medida que a família do noivo começa a interferir na vida de Nora, seu sonho é ameaçado. Gostei da entonação do "no entanto". Gostou? Foi pra perfeito. você.
Muito bem, a repercussão de Anora. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica versus 90% do público aprovando o filme. Letterboxd com uma média de 4, cravado, 4.0 de 5. E no Metacritic, 91 de 100, com aquele selinho must see. Né? Must see. Além dessa aprovação da crítica, também a aprovação nos festivais e premiações aí mundo afora, né, Bia? Palma de ouro, meu amor. Simplesmente. Palma de ouro, é verdade. Só que de ouro. Palma de ouro. A Ieda tá fazendo isso, só que saindo glitter dourado dela. Lá. É a palma de ouro. Palma de ouro em Cannes, festival que dá o tom da temporada de premiação seguinte, né? Então, já ficou no radar de todo mundo. 6 indicações ao Oscar, como o Merigo falou no começo do episódio. Melhor ator coadjuvante pro segurança russo. O Igor. Melhor atriz pra Anora. Anora, o nome dela é Anora, pronto. É isso. Mike Madison. Melhor direção, melhor montagem, melhor roteiro original e melhor filme ali do lado do Ainda Estou Aqui, na mesma lista. Não sei se vocês chegaram a ver. Enfim. É verdade, rolou isso, né? Teve isso. E também tem teve outros indicados além do Ainda Estou Aqui, né? É verdade. Teve? Cara, eu não li nenhum, mas eu confio em você, amiga. Eu sei que você jamais mentiria pra mim. Teve Globo de Ouro, teve BAFTA, Prestígio. E aí, se segurem em vossas cadeiras, porque esse filme é o de melhor arrecadação da carreira do Sean Baker. Mas sabe por quê? Porque a Nora custou um clipes e um chiclete Trident. Custou 6 milhões de dólares. Não pode ser. Não custou porra nenhuma esse filme. E aí ele arrecadou, até agora, e contando, né, 34 milhões e 627 mil. Porque o cara fez com o que ele tinha em casa, com cola, tesoura sem ponta. Foi isso que ele fez. Muito. Só pra fazer o cabelo da Mike Madison lá, deve ter Ela foi na papelaria, comprou. Fez. A gente achou o tutorial no YouTube. Garotos, garotas e garotes que querem colocar essa parada no cabelo. O nome disso em inglês é tinsel. T-I-N-S-E-L. Eu acho que em português você encontraria talvez como fitilho, uma coisa assim. Mas se você joga no Mercado Livre tinsel, já aparece. T-I-N-S-L. E a gente encontrou, inclusive, tutorial no YouTube de como aplicar no seu cabelo. Então, talvez a sua nova personalidade desse ano seja ter o cabelo brilhante. Seja feliz. Se vocês perguntam o que a gente posta no grupo do Cinemático, é esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa, marcando horário e marcando o Maron, porque ele nunca vê o horário e tá sempre com dúvida. Esse é o grupo do Cinemático. Muito bem. Então vamos lá, opiniões sem spoilers. Ieda Marcondes, quero que você comece. Fiquei sabendo que você escreveu um texto, né? Unindo aí as pautas da semana. Ela vive escrevendo textos. A mulher que mais escreve textos viciada em escrever textos. Conta pra gente. Eu aproveitei que, aliás, os 2 episódios dessa semana vão ser Anora e Conclave. Eu aproveitei e eu escrevi um texto no iedamarcondes.com comparando justamente Anora e Conclave, que aparentemente não tem nada a ver. Mas aí essa foi a jogada do texto, mostrar que tem algumas coisas... Você achou uma conexão. Exato. Uma conexão entre eles. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Toda vez que a gente... essa semana a gente também falou disso, tem a ver com isso. Enfim, sim. É isso. Loucura da minha cabeça. São filmes que, pelo que eu acompanhei nas redes, eles causaram alguma polêmicazinha. Óbvio, nada próximo de Emília Pérez. Mas eles... né? O posto da polêmica... Esse é outro nível. Mas pelos finais, teve gente que odiou muito o final de Conclave e teve gente que odiou muito o final de Anora. Obviamente que eu não vou dar spoiler, mas pra mim foi justamente o contrário. Eu achei o filme mais ou menos, e o que me conquistou foi a cena final. Sim. O filme anterior do Sean Baker, que também foi super elogiado pela crítica, o protagonista, ele é um ex-ator pornô, inclusive ele é interpretado por um dos atores que fazia aqueles Todo Mundo em Pânico, sabe?
E o filme é ele sendo malandro e se metendo em altas confusões e em rascadas. Então ele tem essa coisa meio quase de sessão da tarde, assim, de uma turminha muito doida se metendo em altas confusões. E é basicamente um humor de pessoas gritando umas com as outras. E é algo que eu não sou muito chegada, sabe? Tem muito grito nesse filme. Então eu fiquei o tempo inteiro pensando... Peraí, como que esse filme ganhou a Palma de Ouro? Que horas que esse filme vai ficar bom? Que horas que ele vai começar? Porque eu não tava entendendo de onde as pessoas estavam tirando todos esses elogios efusivos, né? E aí foi assim, o filme fez sentido pra mim literalmente nos minutos finais, assim. Tipo, foi nos 48 do segundo tempo. E aí eu posso falar mais, obviamente, sobre esse final no final. Nos spoilers. Muito bem. E você, Silvia? Bom, quando eu li a sinopse pro Cine System, que foi o cinema que eu fui assistir, a sinopse que a Bia leu, do site que ela inventou, é muito melhor. Juro. É muito melhor do que a sinopse do Cine System, porque a sinopse do Cine System é uma coisa meio... Sabe aquela... O meu Caio falou exatamente o nome do filme. Entrando numa fria. Sabe? Entrando numa fria. Se beber não case, né? Eu vi um amigo meu avaliar no Letterboxd, tipo, é uma comédia, eu adoro rir com pitadas de drama. Aí eu, velho, pra mim foi exatamente o contrário. E aí eu fui conversando com as pessoas assim, putz, será que é porque é um cara assistindo? E aí, pra ele é uma comédia com pitadas de drama. Porque eu olhava as coisas que aquela menina tava passando e me dava vontade de gritar. Talvez não é seja engraçado, isso, assim. né? Ela tá sendo humilhada o tempo inteiro. Não é engraçado. Tem uma cena, inclusive, onde o desespero começa, que é longa num nível que não precisa ser. Ela não precisa, aquela cena não precisa ser essa duração, e eu falo qual é nos spoilers, mas é isso, tipo. E eu fiquei me contando, tipo, não, desenvolvimento de personagem. Pra ver esse filme tem que ter alguma coisa boa, não é possível. Exatamente. E como é que é o nome da protagonista? Mike, né? A Mike, a Nora é Mike Madison. Mike Madison. Então, eu achei ela muito boa de verdade, assim. Dá cada close na cara dela, assim, a menina, sabe, sem falar, né? Segura, assim. Achei isso foda. Fala, Ieda. Desculpa, é que eu pensei numa conexão. O ator do Red Rocket fazia todo mundo em pânico e a Mike Madison fez Pânico. Pronto. O Pânico, o de agora da... o novo que tinha... Com a Vandinha? Isso, esse mesmo. Como é que é o nome da menina? Não sei. Gente, Jane Ortega. A gente não sabe o nome. Continuamos sem saber o nome de ninguém. Jane Ortega. O ano. Igualmente, nada mudou. Tudo igual. Talvez um pouco pior. Cara, então foi isso. Tipo, eu me diverti porque pareceu muito um clipe da MTV, assim. Pareceu que o Shane foi descendo a Rua Augusta com uma câmera na mão. Então, me senti meio assim. Mas não foi... Não sei, sabe o que é? Foi melhor do que eu imaginava, essa questão. Porque como eu imaginava que ia ser um entrando numa fria, e também fiquei preocupada com a duração, quando eu vi essas 2h20, e eu não senti a primeira hora de filme, então eu falei assim, não, tá melhor do que eu imaginava. Mas é isso, eu tô com medo de falar coisas que não sejam spoilers, então eu paro por aqui. Tudo bem. Tudo bem. Você falamos em Letterboxd aqui, é legal lembrar que o Sean Baker é um letterboxer contumaz, né? Olha aí. Acho que ele foi um dos primeiros a ser descoberto lá, da galera cineasta que tem perfil e usa bastante, coloca... Ele não dá estrelinha, eu julgo pessoas que não dão estrelinhas. Mas não é, porque ele trabalha com as pessoas, fica chato. Lógico, não, entendo. Ele tem isso em defesa. Ele e o Kleber Mendonça Filho também não dão estrelinhas, acho problemático. Eu amo. Bia, por favor. A Nora foi um filme que caiu bem rápido na locadora do Paulo Coelho, né? E... Eu não tô sabendo, é verdade? Caiu bem rápido, juro, faz bastante tempo. Foi assim, ó. Foi num Tô zoando, gente. estalar de dedos que foi parar na casa de todo mundo. E isso fez com que muitas pessoas das redes sociais que eu estou falassem de A Nora e tal. E eu vi várias mulheres que eu respeito, né, a opinião delas, falando, pô, adorei, putz, achei legal, achei diferente e tal. E eu achei que era um adorei, achei legal, num estilo garota da vez. Não sei por quê. O pôster ia ter uma pegada feminista no final. O pôster de A Nora e essas pessoas falando, eu falei, vai ser meio isso, então vai ser legal e tal. Quando o filme vai se transformando em outro filme,
E quando a comédia romântica passa a ganhar o que será que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Tem uma, eu não sei se é a mesma cena super longa da qual a Sil tá falando, mas acontece essa cena gigantesca super longa que não é engraçada. Mas eu comecei a achar interessante a cara dos russos, das pessoas russas que estão ali naquela cena. Porque eles não estão com uma cara de... Eles são meio bananas, né? Eles são meio bananas. Eu não leio a cara deles assim como perigosão, né? Tipo, nossa, esse cara vai acabar comigo. Eu leio, às vezes tem até umas caras que esse Igor faz, que é umas caras meio de apavorado, meio de puta que pariu, como é que eu vou resolver essa história aqui? Eu achei interessante porque uma mulher presa numa situação difícil, é muito fácil você fazer ela sofrer muito, né? Não que a Nora não sofra, né? A mulher pela madrugada, como faz coisa, como sofre coisa. Mas não existe um ímpeto de violentá-la, né? Não só sexualmente, pra você que tá ouvindo, e eu sei que às vezes a gente vai direto pra isso, mas de qualquer maneira, assim, existe uma coisa meio só pra conter ela. Por quê? E aí vem um dos motivos de eu ter gostado. Porque a menina é um bicho, irmão. Ela sabe se defender o tempo inteiro. Ela sabe dar cotovelada, dar não sei o quê. Ela morde, arranha. Ela não para de gritar. E ela sabe usar direitinho o que ela precisa fazer pra ela se safar das coisas. Muito bom. E, inclusive, tem uma outra coisa no meio disso que eu vou falar nos spoilers. Mas, enfim, esse jeito dela saber se defender... E tentar de novo, e tentar mais uma vez. O cara é mais forte que ela. Ele é eu sou uma também. Então, adorei. E sim, o final foi o que vendeu pra mim. Porque eu comecei quando começou a chegar perto do final, eu fui fazendo, mas aí, uma coisa meio filme francês, né? Eu já falei aqui algumas vezes que eu tenho a impressão de que filmes franceses têm a mania de abrir uma janelinha pra um pedacinho da vida de alguém e depois a janelinha fecha. Então tem coisas que não são explicadas, mas tudo bem, faz parte da brincadeira. Você só viu esse pedacinho aqui. Mas o final... ele diz muita coisa, tanto que eu fiquei assim meio... os créditos foram passando e ele sabe... O Sean Baker não é bobo. Ele sabe que a gente vai ficar meio assim no final, então ele continua o áudio, né? Durante os créditos, não pula pra uma música. Dá um tempinho pra pensar, né? O áudio... Como é que é o nome disso? Porra, som ambiente. Meu Deus do céu. Continua o som ambiente. E eu você dei fica a sorte, inclusive, de dessa vez, depois de muito tempo, o Lanterninha não me contar. Nossa, tem muitas sessões que não acontece isso. É isso, né? Tem que... Às vezes tem que superar esse trauma, né? Mas enfim, é isso. Eu achei interessantíssimo. É o melhor... Brincadeiras de Ainda Estou Aqui à parte. É o melhor filme da temporada de premiação? Eu acho que não. Mas ele é muito ele mesmo. E eu achei legal. É isso. E você, Carlos Menino? Tem uma coisa que a Bia falou que eu acho que é onde reside pra mim grande parte da força do filme, que é justamente na interpretação, né, da Mike Madison, porque ela consegue entregar uma performance aí, uma atuação que vai demonstrar essa força que a Bia falou, né? Ela implacável diante de vários momentos e se manter positiva, né? Em adversidades que aparecem ali, mas ao mesmo tempo ela também demonstra uma vulnerabilidade, tem um bom humor, e eu acho que esse equilíbrio é o que faz o filme funcionar, né? Essa força emocional do filme, ela acontece ali. Porque acho que a primeira hora do filme é fantástica ali em apresentar a personagem, apesar da gente pouco se aprofundar, né? Pra mim, a gente termina o filme sem saber muito sobre ela, apesar do filme levar o nome dela. A meiuca ali, né, da máfia russa, eu acho... Meiuca da máfia russa é bom. Um pouco cansativa e sem graça. Mas tudo bem, entendi. Eu acho que ali, vocês estavam falando de duração do filme, acho que ali é a parte que o Sean Baker podia dar uma precisava reduzida. ter passado esse estresse todo desse contrato?
Isso, Pois exato. é. Eu não sou precisava, artista, né? Deixa ele decidir o tempo. Mas essa é a parte que eu acho que o filme tem uma queda e tem esse final onde realmente a coisa se fecha de uma maneira bastante crível, que pra mim aquele meio não é, né? Esse que a Bia falou, né? Esse medo dela ser violentada ali de diversas maneiras, é uma coisa bem que tá presente, ele não se entrega a isso, ainda bem, mas ao mesmo tempo me tira um pouco a autenticidade, porque eu fico assim, tá, eu vou encarar isso aqui como um conto de fadas, né, as avessas, porque senão eu vou ficar... Porque a maneira como eles acabam tratando ela, às vezes não é muito crível do ponto de vista que ela tá lidando com mafiosos russos. Eu concordo, mas ao mesmo tempo, vocês todos, às vezes, eu não sei te dizer por que eu acho isso, eu não sei qual é a obra que me faz pensar isso, mas mafioso russo não é geralmente retratado como esse, às vezes, meio banana? Que tem essa coisa do Brutamontes. Eu não sei, você que tá ouvindo, da onde é que eu estou tirando essa história? Não, porque todo filme de ação dos anos... Final dos anos 80 para os anos 90, todos os inimigos são russos e eles são traíras, eles são malvados, eles são caricatos. Foi que eu tirei, mas não me foi uma surpresa, sabia? Mas enfim, uma hora eu lembro. Pra mim foi surpresa, eu fiquei surpreso e até de uma maneira positiva, né? Porque, cara, eu tava muito preocupado. Putz, vamos ver. A gente passou bons momentos com ela ali no começo, vendo que a vida dela é fodida, mas enfim, ele não é um diretor, como a Bia falou no começo, né? Ele dá uma desmistificada, né, nessa questão do trabalho sexual. Ela tem ali uma força, tem uma complexidade, né? E tem a galera dela. Tem a galera dela, isso, uma exatamente. Comunidade ali, né? Exato. Então ele não cai nesses clichês dessa vida totalmente trágica, mostra que não é uma vida fácil, mas enfim, ela é uma pessoa, tem as suas alegrias ali, então eu achei surpresa isso, porque eu fiquei, vão passar 2 horas e tralalá vendo ela sofrer, né, e não é bem isso que acontece. E eu acho que ele consegue trazer essa questão que no fim das contas é uma outra surpresa, essa questão de classe e privilégio que o filme vai tratar de uma maneira muito... que tem uma diversão ali naquele caminho, tem esse peso emocional e sem ser panfletário, assim, né? É quase que podia subir a Internacional em algum momento ali, porque você tem lá o Ivan como Nepo Baby, né? Os meninos chatos. É Vânia o nome dele, não é Ivan. É Vânia. Mas no começo, eu não acho ele chato. Eu falo, puta, que legal, meu. Depois que você vai descobrindo, né, qual é a dele, você puta... Junto com ela, né? A nossa perspectiva de mulher, só de ver esse cara de longe, a gente já tá pensando, puf... Vai dar merda, né? Tem coisa errada, né? Tem coisa errada. Enfim, aí você tem esse cara que vive nesse vácuo de responsabilidade e você tem ela que é o contrário, né? Que é esse símbolo de resiliência, né? De esperança, tentando encontrar o seu lugar no mundo ali. E aí a gente vai descobrir, de fato, com quem que ela vai se reconhecer nesse filme, né? E eu acho que realmente é um grande final, né? Talvez... Eu gosto sempre de falar... Já falei aqui em outros filmes, né? Que às vezes eu tenho a impressão de que o diretor pensou o final e aí ele vai recriar o filme inteiro de trás pra frente, né? Eu vou criar alguma coisa só pra chegar nesse final. Às vezes parece um pouco forçado, né? Não sei que filme que a gente falou isso, que eu senti isso recentemente. E nesse não. Acho que o acontecimento até ali soa bem natural e quando acontece você fala, putz... Legal, faz todo sentido, né? Mas enfim, tem que passar por essa... Pra mim, né? Talvez muitas pessoas possam achar super divertido e engraçado, mas tem que enfrentar esse meio aí da máfia russa que me dá uma cansada. Vamos pros spoilers. Vamos. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! Um subgênero, um nanogênero que eu gosto muito, são filmes que o personagem é muito durão e acaba se mostrando vulnerável no final. Eu adoro isso porque me dá esperança. Gigante gentil.
Exatamente, porque me dá a esperança de que as pessoas não são tão brutas quanto elas aparentam ser e que elas podem não mudar porque elas sempre foram assim por dentro, mas você pode ver uma mudança nelas, né? Só que nos filmes, geralmente, esses personagens são homens. Você tem um cara que é muito bronco, que é forte e é mal educado, e as circunstâncias vão fazendo com que esse cara vai amolecendo, né? E aqui a gente tem uma mulher que, falei, né, que se a gente visse o menino de longe, a gente ia ficar, putz, lá vem, né? Ela também, se a gente visse de longe, a gente ia bater o olho e pensar, essa mulher é uma interesseira. Ela os Estados Unidos tem a expressão gold digger, né? Que é a mulher que tá atrás do dinheiro do cara. Ela gosta de russo, então ela é uma Maria Vodka. Já tem Maria Chuteira. Maria Vodka. Mas ela é humilhada o filme inteiro. E não é uma humilhação de tragédia, tá? Porque ela tá o tempo inteiro respondendo à altura. Ela tá o tempo todo, seja falando manso, ou seja gritando ou arranhando, tentando ser tratada com respeito. E a gente vê que é exaustivo. E talvez esse seja o propósito dessas cenas mais longas, para mostrar que ela tá se esforçando mesmo e que isso custa fisicamente, emocionalmente. E ela tá ali 24 horas por dia, ou servindo o garoto, ou tentando se impor pra, sabe, não ser maltratada. Então, quando chega nesse final, pra mim é ali que ela ganha uma interioridade, assim, porque é o momento que ela permite derrubar essa muralha que ela tinha erguido, né? Essa muralha feita de unhas de acrigel e brilhinhos no cabelo. Amo. E eu acho que ela só desaba porque ela tá com alguém que é da mesma classe social que ela. Isso. Que entende como ela deve estar cansada, frustrada. Por mais que ela não tenha transparecido o filme inteiro, que ela pareça ser a pessoa mais forte do universo, ele entende o que ela passou. Tanto que ele tem esse momento de camaradagem mesmo. Tipo, olha, ele pediu o anel de volta, mas tá aqui, eu tô te trazendo porque pode ser útil pra você. Você pode vender, usar esse dinheiro e tal. Eu até achei que ele fosse deixar o carro pra ela. O carro eu nem lembro de quem era, mas eu, tipo... É dele, que era da avó dele. Ah, tá. E eu não sei, quando ele saiu, que ele foi pegar a mala dela, botar ali no negócio, eu achei que ele não ia voltar, tipo, toma. Ah, mas ele também precisa do carro, ele também é um fudido, né? Depois, enfim, mas eu achei que isso fosse acontecer, sabe? E eu adorei que ela recebe o anel, e o instinto dela primeiro é bater o cartão, né? Ligar o modo profissional, porque ela entrar nesse modo também é uma forma de se distanciar emocionalmente, porque obviamente que no dia a dia com os clientes dela, ela não tá se apaixonando todos os dias, então é uma forma de se manter distante. Aí ela fica com raiva, começa a bater, e essa raiva que a gente mais vê, né, explodindo o filme inteiro. E aí ela chora, e é um choro muito natural, e eu vi que as pessoas criaram interpretações tão doidas sobre esse choro, e parece que foi justamente esse choro que as pessoas ficaram incomodadas, porque tava mostrando... acho que eu tentei entender de verdade por que as pessoas não gostaram desse final, e eu não tava conseguindo muito. Mas eu acho que, de repente, entenderam como uma coisa moralizante, do tipo, é isso aí, você fica nessa vida, você é vida de sofrimento. Não foi isso que eu entendi de forma alguma. Entendi assim, não. Pra mim foi um momento de comunhão ali entre duas pessoas que estão no corre e que lutam muito pra ter alguma dignidade e estão sempre sendo colocadas pra baixo. E, cara, que lindo, né? E ela encontrou pela primeira vez alguém que se importou com ela, né? Que tava preocupado, que cuidou dela, né? E o que é legal é que, assim, o que eu mais gosto ali é que eles não precisam dizer nada. O final, gente, é um plano sequência. Não sei nem se vocês perceberam. É um plano sequência meio longuinho. Mas é verdade. Eu fiquei até imaginando... É foda, porque às vezes eu também me distancio um pouco, né? Eu fiquei imaginando como deve ter sido orquestrado isso. Porque eles estão fazendo coisas muito físicas, né? Eles vão começar a se agredir em algum momento. Você tem que ter uma noção de timing na cabeça. De quando, tipo, ok, foi. E agora eu vou pra próxima fase, né? Deve ser muito difícil, assim, pro ator mesmo. E eles se entendem assim, sem falar uma palavra, assim, sem abrir a boca. Então, o final pra mim foi maravilhoso. Eu tava o tempo inteiro vendo o filme, já dando um spoiler da minha nota. Tava pensando assim, 2 estrelas, hein? Filminho 2 estrelas, hein? E aí, quando veio o final,
Aí subiu e, enfim, depois eu falo. Maravilhoso. Ó, eu queria falar, a cara que o Igor faz quando ele tá tentando agarrar ela, que ele agarra ela, ele quer ser mais ou menos respeitoso, né? Isso, então ele pega o braço dela, junta, passa na frente e não põe a mão nela. Ele fecha a mão no próprio pulso, É tipo né? o cara que vai tirar foto com a garota e coloca a mão sobrevoando, né? Isso, eu fiquei impressionada com uma coisa que eu achei tão pequena, que é... Ela já está careca de saber como é que homens funcionam, todas nós estamos, e ela não está olhando para a cara dele. Então só a proximidade do corpo ali, né? Ela já reage, né? Porra, o cara tá me atacando. Só que a cara dele, eu dei risada porque ele tá com uma cara de pavor. Ele tá com a cara... Ele tá tão assustado quase quanto ela. Porque, de novo, como a Sil falou... não, eu não lembro mais quem foi que falou que é muito grito. Foi a Ieda, né? Muito grito, muito barulho. Muito. Ninguém... Todo mundo assustado. Ninguém sabe o que falar Pediram pra direito. ele segurar um chihuahua raivoso. A mistura do russo com o inglês, e aí às vezes fala russo, às vezes fala inglês, mas a menina entende. E eles, pô, como é que ela aprendeu russo? E aí o cara... E aí esse menino... Então, enfim, eu adorei as caras desses mafiosos russos que não eram expressões faciais de pessoas que estavam ali pra fazer algo pra ela. Eles eram, depois a gente vai descobrindo, cães de guarda pra deixar pra esse menino não se matar, sei lá, e não matar ninguém também, né? Então, uma coisa meio... Me fez Você pensar percebe muito... no final que ele já fez isso algumas vezes, né? Isso! Que isso já é mais uma das presepadas dele, me fez pensar muito na relação Thor-Batista e Ike Batista, que a gente vê aqui no Brasil. Thor matou uma pessoa, né? Ele atropelou com o carrão fodão dele e tá aí, né? Super bem. O pai dá um e jeito, tal. né? O pai dá um jeito sempre. Então é isso. E uma outra coisa, antes de deixar a Sil falar, só pra não esquecer, quando ela usa da ferramenta de gritar estupro, ninguém vem. Ah, legal, bacana. Eu acho que inclusive, é o porquê deles não fazerem nada com ela, assim. Eles sabem a merda que vai ser se eles fizerem alguma coisa com ela. Tipo assim, mano, o Enzo... Eu amei que a Bia chamou ele de Enzo. A gente conversou antes de gravar, e aí ela tava falando do Vanya, e aí é o Enzo, The Enzist. O Enzo dos Enzos. É o Enzo dos Enzos, é o que eu tava chamando ele de Timothée Chalamet russo. As Twinks, né? É o ano delas no Brasil. Nunca confie em Twink, essa é a mensagem do ano. Essa é a mensagem do filme, exato. Cara, eu acho engraçado como eu comecei olhando pra ele e achando ele, inofensivo. Eu, de fato, achei que fosse caminhar pra um lugar, por causa da sinopse que eu li, onde eles iam se apaixonar de fato. Eu fui meio ela na situação. Tava meio isso, né? A gente é induzida a ficar meio... Ai, que delícia. Tanto que ela bate cabeça até o final, né? E aí, tipo, ela não quer acreditar que aquilo tá acontecendo. Ela falou, não. Ele só não tá... é nem por amor, né? É mais por do tipo, cara, essa é a minha chance de não ter mais que tá no corre, sabe? Eu quero subir de vida. E não é de uma forma egoísta nem nada. É uma forma, tipo, não, é preservação, né? Não é de, tipo, tô apaixonada pelo menino. Tá cagando pro menino, eu preciso, sabe? Você achou? Aquela... Eu entrei numa de que ela tinha se apaixonado. Não. Mas... Eu acho que assim, não sei se apaixonou, mas tem uma... existe uma... rolou uma química ali entre os dois divertida, né? Eles se divertem mas e muito quando ela juntos, fala, né? gente... Escuta, se você não parar de meter que não um robô, pode ser que seja mais gostoso. Não, gente, eu percebo ela como uma pessoa que é muito fechada às emoções dela, porque ela precisa ser assim no dia a dia. E tudo bem, ela gostou da companhia desse menino, senti que porque é pintou uma divertido dúvida, estar com achei. ele, é divertido ir nos cassinos e tal. E ela, obviamente, estava curtindo ficar na mansão dele. Se fosse um cara nojento, muito que tratasse ela mal, ela não ia querer. Mas eu não consigo entender como amor, não. Eu não entendi que ela se apaixonou. Sim, eu também acho que não é amor, mas amor eu também não acho, não. Eu acho que ela rolou uma conveniência gostosinha. Mas eu acho que não é por encantozinho. ele, eu acho que é pelo status social dele. Pode ser. Pode ser. O que mais quero falar? Cara, essa escolha dos pais só aparecerem no 45 segundo tempo, né? E aí? Nossa, que pais escrotos, né? A mãe, principalmente. Pra criar um filho assim...
Porque eu fiquei numas de que estão prometendo que eles são os monstros, e aí eu achei que fosse chegar e fosse rolar uma... Olha, eles não são tão ruins assim, mas não. Eles realmente levam ela lá pro o julgamento, muito engraçado. Não, pera, deixa a Sil falar, depois eu comento. Não, fala, amiga. Não, eu ia falar que aquela hora que ele está bêbado no avião, olha, eu só queria falar que é muito bom finalmente estar com vocês, viu, em família. Cala a boca, você não é da minha família! Eu adorei. Muito bom. Mas tem isso que a Ieda falou, que eu tinha falado, tipo, será que é desenvolvimento de personagem, né? E a Ieda falou que acha que realmente foram longas as cenas pra gente perceber o quanto é agoniante. E é isso, também achei... Sei lá, entendo a escolha, mas eu acho que durou demais, mais do que precisava, assim. Não, é cansativo mesmo. Eu entendo que tem um motivo, mas eu fiquei cansada também. Fiquei esperando o filme começar. Foi quando eu comecei a sentir o filme. Eu não tinha sentido antes. Uhum. Queria perguntar pra vocês, falando das indicações ao Oscar aí, tivemos... Que pra mim foi uma surpresa ver o ator aí, que é o Yuri Borisov, né? Que é o que faz o Igor. Ele foi indicado... E foi uma surpresa, não sei, né? Assim, foi uma surpresa. Cara, eu gosto porque geralmente o Oscar dá muita atenção para aquelas atuações que são... sabe? O cara tá com nariz falso, tá com peruca, tá com fatsuit, tá chorando. E a atuação desse menino é, obviamente, muito sutil. Contida. Mas eu acho que a presença dele, a energia dele é fundamental no filme. A Ieda falou de fatsuit. Quando eu tava fazendo a pesquisa de quantos Oscars foi indicado, eu fui lá no site do Oscar. E aí... Fiquei voltando nos anos, assim, e relembrei que A Baleia existe, né? Um dos piores filmes já feitos. Se não for o pior, né? Eu fiquei brava de maneira retroativa. Desculpa, pode falar. Ô, Ieda, Oi. Pensando nessas 6 indicações aí, você como nossa especialista dos festivais... Ai, gente, eu odeio fazer previsão. Eu acharia muito estranho sair sem nada. Sabe? Ia ser um negócio no dia seguinte, acho que ia aparecer aquelas notícias tipo, a Nora snub, sabe? Essas coisas assim. Mas eu não sei te dizer o que poderia levar. Porque tem grandes possibilidades do Emilia Pérez ser o Green Book desse ano, né? Sim. Não, eu acho que eu tô esperando que o Emilia Pérez seja o que você falou antes. O filme com 3 indicações, que teve esse ano, teve um ano desse, teve um filme assim. Sabe de por que 10 não? indicados não levou nada. Porque assim como o Green Book, é o tipo de filme que a pessoa branca de classe alta assiste e se sente do bem. Ai, eu vi uma história sobre uma mulher trans. Ai, olha como eu sou inclusivo. Eu sou tão galera. Eu sou tão galera, eu sou tão do bem. O que a gente pode torcer é que... Mike Madison, você é jovenzinho ainda, tá começando, né? Tem muita chance. Tá, mas sem contar que como é a Fernanda Torres que vai ganhar, ela infelizmente não vai poder ganhar. Não, assim, tirando a torcida de lado, eu acho que a Demi Moore tem uma chance real por ela ser uma atriz que tá há muito tempo trabalhando e ela tem essa coisa de... É o Leonardo DiCaprio delas. Nem exatamente, porque inclusive isso vai ser usado, talvez. Nem é o Leonardo DiCaprio, porque o Leonardo DiCaprio, ele tava, tipo, mainstream o tempo inteiro. A Demi Moore, ela nunca foi muito respeitada durante a carreira dela, sabe? Então, ela voltar com um papel desse estilo é meio que um underdog, sabe? Desse estilo, pra você que tá ouvindo, A Substância, só pra botar no... Talvez a maior chance seja em roteiro original? Pode ser. Não ganhando aquele A Verdadeira Dor lá, que eu não sei o que acontece pra ser indicado, tudo bem. Não é ruim, não. Muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos. Lembrando a vocês que teremos episódios de Emilia Pérez, falaremos. Se você chegou agora, tem episódio de Ainda Estou Aqui. E aí, se você tá falando, pô, mas vocês não vão falar de Nosferatu? A gente é um podcast de estreias da semana. Passou. Então, como a gente tava em recesso, passou. Mas lembrando que o verdadeiro Nosferatu foi interpretado por Neila Torraca em O Beijo do Vampiro. Estão todos disputando pelo segundo lugar, tá bom? Então, muito bem. Riera Marcondes, estrelinhas aí pra Nora. 3,5. Pra mim, tava o tempo inteiro 2 estrelas, 2 estrelas, 2 estrelas. E aí, os últimos finais fizeram aumentar a minha nota, assim. Eu vou aproveitar a deixa, a minha também 3,5.
E você, Silvia? Então, eu queria pedir desculpa a quem me escutou em Gladiador 2, porque se tá igual ao meu Letterboxd, eu dei 3 estrelas por algum motivo, e eu não tô entendendo por quê. Por que eu dei 3 estrelas pro Gladiador 2? E aí eu fiquei, eu não posso dar a mesma coisa pro... Enfim, mas eu vou fingir então que eu não dei 3 estrelas pro Gladiador 2. Ninguém nem viu. Que foi tipo 1,5, porque eu quero dar 3 estrelas pra Nora. 3 estrelas pra Nora, 3 estrelas para mim também, o que dá uma média de 3,25. E se comportou bem o filme, então acho que talvez valha o 3,5, subir a média. Vale se Eu esforçar. diria. Eu diria. Acho que sim. Acho que 3,5 é isso. 3,5 para a Nora. Fica aqui esse nosso primeiro episódio de 2025. Eu posso Acompanha fazer a gente, tá? Estamos só começando. Silvia, cacete, era pra ter feito no começo e eu esqueci. Gente, eu queria aproveitar aqui então pra falar pra vocês que eu tô com um podcast novo sobre música. Ele se chama Vou Ouvir e Te Aviso. Já tem 2 episódios com Liz e Gino, já tem um episódio com Beatriz Fiorotto. É verdade. Ele só está disponível no Spotify, mas é isso. Se você usa o Spotify, por favor. Mas fala da capa, do projeto das capas, que é uma das coisas mais legais. Eu não expliquei sobre o que é direito o podcast. Então, eu falo... Cada episódio eu falo sobre um álbum. E eu imito o álbum. Eu faço um cosplay do álbum na capa do episódio. Ah, que legal. Então, tá igualzinho. E já tem... Quando sair esse episódio Silvia, aqui... Fala. Como que você vai fazer Nirvana Nevermind? Ainda tem isso, recortes. Eu só falo de música brasileira e contemporânea. Então, só de agora, assim. O Egino, no episódio que eu convidei, inventou de botar uma música gringa numa lista dele, mas a gente já tá... coisas, né? Tudo esse giro tem dessas. Mas Beatriz Fiorotto entregou tudo e apenas músicas nacionais. Então é isso. Se você quiser conhecer artistas novos... segue lá meu podcast, Vou Ouvir e Te Aviso. Vou Ouvir e Te Aviso, disponível apenas no Spotify com as melhores capas de todos os tempos. Maravilhoso. Ô, louco, meu. Ô, louco. Muito bem. Então é isso. Obrigada, Cinemáticas! Estamos só começando, hein? 2025 vem aí. Um beijo. Beijo pra vocês. Tchau.